Shalom a todos, tudo bem com vocês? Hoje é Talmud, esse é um vídeo do Talmud. Nós estávamos na segunda parte do Talmud, na estrutura e conteúdo do Talmud, que tem lá dentro, como ele é estruturado e qual é o seu conteúdo. Nós estávamos na lei civil, no capítulo 21 da segunda parte, na lei civil. Na lei civil nós vimos as categorias de danos, nós falamos sobre responsabilidade e hoje nós vamos falar sobre Hazaká. Hazaká é a posse, tá? E eu sei mais ou menos quais são as pessoas que assistem o Talmud, quais são as pessoas que assistem mais a Ética do Sinai, porque são poucas coisas que nós temos ainda, mas nós vamos ir avançando devagarzinho, porque não adianta pegar um monte de livro e ficar um pouco outro. Eu não tenho nem tempo de estudar bem para poder passar aquilo que eu compreendo para nós trazermos para a nossa vida prática, que esse é o grande intuito, né? Lembrando que o canal é dedicado às pessoas que, como eu, gostam desses assuntos. Então não podemos aqui nos colocar num lugar de rabino, porque não somos, né? Então sabemos muito menos do que um rabino, não é mesmo? Então nós vamos trocando as ideias assim. O Talmud, eu percebi quais são as pessoas que buscam o estudo do Talmud, aquelas que realmente querem conhecer toda a parte histórica, como que foi tirado da Torá, que foi, né, absorvido aquele conhecimento, como que foi colocado no Talmud, através da Mishnah e da Guemará, como foi feito para que os judeus daquela época pudessem continuar estudando, pudessem ter as coisas, porque sabemos que livros foram queimados, as pessoas foram presas e tantas coisas assim que aconteceram. Então o Talmud é muito importante para você que quer conhecer de uma maneira geral, não quer só a parte ou mais lúdica, ou mais mística, ou simplesmente me fale sobre o sumo sacerdote. Então vamos falar só do sumo sacerdote. Me fale sobre a Kabbalah no que diz respeito às ocultações só, sobre... Não, nós vamos conhecer a história do povo, porque para todas essas coisas que nós temos o intuito, o objetivo e o intuito, a vontade, o desejo de conhecer, ou de, além de existirem muitos falando sobre várias coisas no YouTube, além disso, para nós conhecermos essa parte, nós queremos saber como foi que isso chegou até nós. Porque todas as coisas tiveram que ser compiladas, trabalhadas, interpretadas e trazidas aqui. O Talmud é o livro, talvez o livro mais importante do judaísmo. Então não é assim da mística judaica, é o livro mais importante da religião. Não, do judaísmo como uma filosofia de vida, do judaísmo como uma maneira de viver. Porque ali está todo o conteúdo do manual que precisava ser colocado em prática. Então é o Talmud que vai nos dizer o que é posse, o que é propriedade, o que é dano, o que é lucro cessante, o que é crime, o que é roubo, tá? Isso vai servir para todos nós, seja judeus, seja Bnei Noach. Como nós somos Bnei Noach, nós vamos conhecendo aos poucos isso. Às vezes, muitas pessoas sabem que atributo tal Sefirá manifestou, né? Hashem manifestou através daquela Sefirá tal atributo. Então ele criou o mundo com bondade, ele precisou, às vezes, tu tira a justiça, coloca a justiça, esses equilíbrios esotéricos de Hashem superiores, querem saber sobre isso, mas nós precisamos compreender o que é justiça, o que é bondade no plano de Asiá, dentro da história judaica. Então nós vamos falar sobre Hazaká hoje. Hoje é dia 29 de Kislev de 5.784.
Como este mês tem 29 dias, nós vamos fazer aquele salmo, para quem acompanha, é para vocês continuarem acompanhando os salmos que estão lá no canal, são permanentes para todos os meses, para todos os dias. Então hoje é aquele que a gente lê do 140 até o 150, tá? Um pouco mais, a gente termina para começar amanhã, que é 1 de TV, começar os salmos novamente. Vamos lá então, sem mais delongas, vamos tomar aguinha, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekom yad devarot. Eu falo bastante diariamente, eu falo bastante na minha vida real, assim. Então eu tenho que ficar bebendo água. E água é muito importante, bebam água, viu? Bebam muita água. Bebam até não poder mais. Vamos ler então o Hazaká dentro da lei civil do nosso querido Talmud. O Talmud essencial do Rabino Adin Stansalt, um manual de conhecimento, de conhecer o Talmud. Este mesmo tema, vamos ver que nós estávamos na responsabilidade, tá? Este mesmo tema está ligado ao conceito de Hazaká. Qual tema? A responsabilidade. Quando nós falávamos da responsabilidade, tá? Aquele de quem é o dinheiro, vamos ver alguma coisa aqui. Quando o rebanho é levado ao campo do vizinho, quando uma vaca derruba uma cerca porque ficou se coçando, como é que é a responsabilidade direta do proprietário do animal, do dono, como é que é a responsabilidade indireta, nós estávamos vendo isso. Então, em ordem, vocês vão ter a responsabilidade, agora nós vamos entrar na posse. E isso é muito discutido até os dias de hoje. Eu leio o Talmud essencial, eu enxergo o Brasil. Eu não sei, não posso enxergar os outros países porque não estou lá, não vivo lá. Mas eu enxergo as contendas no Brasil, de posse. Muitas pessoas achando que são proprietários e não são, muitas pessoas confundindo a própria palavra posseiro, enfim. Vamos ver o que o Talmud disse sobre a posse. Este mesmo tema está ligado ao conceito de Hazaká. Então, este mesmo tema é responsabilidade. Está ligado ao conceito de posse. Literalmente, tá? Tomado como posse. Numa de suas várias significações. 3 são os significados do termo no Talmud. E até certo ponto são logicamente conexos, embora diferentes nos detalhes. Então, a Hazaká, a posse, é um termo legal que existe com variações em muitos códigos legais ligados à questão da prova da propriedade, tá? Porque é isso que se quer entender aqui. Posse é algo transitório, né? A propriedade não, a propriedade é permanente até que você venda ou que você passe a escritura ou que deixe por herança para outra pessoa. Mas aí nós vamos ter a escritura. A posse é um pouco diferente, ela é transitória. Na lei judaica, Hazaká, posse, agora já sabemos que é posse, relaciona-se à propriedade da qual o ônus da prova cabe ao demandante. Isto é, presume-se o direito da pessoa que tem a posse a reter a propriedade até prova em contrário. Então eu estou num lugar, eu estou num terreno lá, eu moro, enfim, e eu não preciso ficar dizendo que é meu, que eu tenho a posse. Mas se você, que é proprietário, a pessoa, quiser tomar isso de mim, porque é o verdadeiro proprietário, é o demandante da contenda, tá, da ação, é ele que vai ter que ter o ônus da prova, é ele que vai ter que provar. Como? Mediante escritura, né, mediante provas cabais da sua propriedade. Nós vamos ver algumas coisas aqui que vão ser bem semelhantes ao uso capião, tá? Isto é, presume-se, vou ler novamente, o direito da pessoa que tem a posse a reter a propriedade até prova em contrário, mas é ao mesmo tempo mais minucioso e mais conciso. Se bem que o demandante e não o detentor da coisa seja ostensivamente obrigado a apresentar a prova, a lei judaica não estende a posse à validez de uma prova. Quer dizer,
a sua posse não fica mais posse. Você não fica agora por conta dessa prova. Tudo vai ser levantado, tudo vai ser descoberto, tá? A validez da prova não influencia em você continuar pro resto da vida. No caso, que parecido com o uso capião, tá? O argumento, aqui está entre aspas, o argumento: tive a posse deste objeto por muitos anos e ninguém o reclamou de mim. Não é suficientemente válido, entenderam? Parecido com o do capião. Então eu estou lá há 30 anos, né? Bom, vamos botar menos, porque senão aí fica bem parecido com o do capião. Eu estou lá há 20 anos, né? Posseira daquele lugar. Aí, 25 anos depois, chega o proprietário e quer de volta a sua propriedade. Então eu vou dizer, mas eu estou aqui há 25 anos, ninguém reclamou, agora você vem aqui reclamar? Por que não veio antes? Isso não é o suficiente para deixar você, que é unicamente um posseiro, ser o proprietário, tá? A Razaká só tem peso se segue a uma alegação de propriedade. Como eu disse antes, compra, herança, recebimento de presente, você vai ter que provar isso, né? E, portanto, as leis de Razaká não subsistem as leis de prova, mas visam a liberar o possuidor de conservar ad infinitum, para sempre, né, prova de propriedade. Depois de certo período de tempo, determinado em cada caso pelo grau de uso, o possuidor não precisa apresentar prova documental ou testemunhal de propriedade. Basta-lhe provar que mantém a posse do objeto por força de uma alegação de propriedade. Você veja que aqui meio que o objeto ele deixa a terra, a gente não consegue visualizar que é uma terra, mas esse objeto são várias coisas, tá? E a gente gosta de ver isso como coisas grandes, como terra, trator, coisas assim para ficar mais palpável para nós. Mas você pode dizer que tem a posse de qualquer objeto. Essa garrafa é minha. Fico 25 anos usando essa garrafa aqui, de repente você aparece e diz que é sua. Então nós vamos ter que compreender bem o uso dessa garrafa, né? O uso dela, para que ela serve, o que tem acontecido e como foi que ela chegou nas minhas mãos e como foi que ela continuou, né? Por herança, por presente, né? Uma garrafa de água de presente. Bom, basta-lhe provar que mantém a posse do objeto com força de uma alegação de propriedade. A Razaká, posse, é por conseguinte uma regra técnica baseada em se admitir que, dentro de certo período de tempo, o proprietário de um objeto ou terreno descobrirá que sua propriedade está sendo ilegalmente usada e dará os apropriados passos legais para restabelecer o seu direito, e que, na falta de tal providência, quem tem a posse não necessita guardar perpetuamente o documento. Aqui nós estamos falando realmente de lugar, de propriedade, né? Como, por exemplo, olha, está lá por um período de tempo. Você tem muita terra, você é um mega ricaço, você tem lá muita terra e algumas partes da sua terra você não planta ou você não vê ela todos os dias, essa parte da sua terra. E uma pessoa vai ficar lá, senta lá, né, se diz posseiro por muitos anos. Então aqui nós estamos falando mesmo de propriedade, tá? E dependendo do tempo, aquele que está lá e que nunca foi reivindicado não precisa guardar o documento para sempre, tá? Mas aí vem todo um processo, uma ação, essas coisas, tá? É para nós conhecermos, mas vocês podem perceber, a atualidade disso, ela é meio que perpétua na vida do ser humano. Nós sempre vamos ter esses tipos de problema, tanto de posse, quanto de propriedade, quanto de usurpação mesmo da terra, tá? Objetos acontece menos, mas também acontece. Esse carro é meu, é seu. Falta de intenção não é defesa. Esse aqui é um subtítulo dentro da posse, tá? Então,
Questão completamente diferente do prejuízo causado por algo que pertence a um homem é a relativa à responsabilidade de um homem por dano que ele mesmo inflige. Vamos entender. Em tais casos, aplica-se a regra de Adam Muad Leolam. Um homem está sempre prevenido, ou seja, que a falta de intenção não é defesa. Então você tem que ter a prevenção, porque a falta de intenção não é uma defesa. Por exemplo, aqui nós podemos lembrar da responsabilidade. Eu deixo um buraco na frente da minha casa que não tem uma boa visibilidade, a pessoa vai passar por ele, vai cair, mas eu não tinha a intenção de que aquela pessoa caísse ali. Por isso eu deveria ter cercado aquele buraco, tapado aquele buraco. Então não tem como eu me defender só porque eu vou dizer que não tinha intenção. Isso em crimes, em outras coisas que também nós já vimos aqui nos outros capítulos, aqui nos outros títulos, também dizem respeito a isso. Existe aquilo que é dolo, né? E existe aquilo que é culpa. Então eu posso fazer uma coisa intencionalmente e posso fazer uma coisa não intencionalmente, mas isso não me exime de pagar o prejuízo, de ressarcir e porventura seja lá o que eu tenha que fazer. Nenhum homem pode esquivar-se à responsabilidade dos seus atos, sejam eles cometidos com intento malicioso, dolo, por negligência ou por não se preocupar com os direitos dos outros, né? Essa é a negligência, não estar nem aí mesmo. O único argumento que pode isentá-lo de responsabilidade é o de ones. Esse ones aqui é a coerção, quando você é coagido, obrigado a fazer determinado ato. Quando o réu pode provar que foi compelido a praticar certo ato, seja por causa de um fator externo sobre o qual não tinha controle, seja por lhe faltar o poder de julgamento. Aqui é no caso de criança ou doente mental. Então ele, aqui no nosso direito, ele é um incapaz, que a gente chama, né? No caso, no dano causado a outra pessoa, faz uma distinção entre 5 categorias alárricas da lei, né? Conhecidas como shevet, ripui, boshet, saar e pigam. Isso tudo é perda de tempo, cura, humilhação, dor e prejuízo. Esses são os tipos de danos, as categorias de tipos de danos. Você veja, perda de tempo, né? Entra um lucro cessante aqui. Cura é quando diz respeito, você quebrou lá a perna da pessoa, mas tem cura, né? Você não a matou, tem cura. Isso pode ser remediado. Humilhação vem, né? Difamação, injúria, você foi humilhado em público, isso é muito forte no judaísmo, né? Dor e prejuízo. Dor e prejuízo é mais difícil quando as duas estão juntas. Prejuízo é mais fácil, dor é mais difícil, porque aqui nós entramos num âmbito, numa esfera de dano moral. E quem é que vai dizer para você aquilo que te machucou moralmente mesmo? Como se faz para mensurar isso? Por isso que dentro do direito, perdas e danos, quando tem o dano moral junto, o abalo de crédito e essas coisas que elas não são palpáveis, são abstratas e são bem subjetivas, é bem difícil mensurar, bem difícil. Como que você vai pagar um dano moral? Quanto em dinheiro vale aquilo? Para você pode valer muito, para o outro pode valer pouco. Somente em casos isolados, o autor do malefício tem de pagar todas essas indenizações. E na maioria das vezes apenas uma ou duas categorias são não significativas. Um homem que fere outro tem de indenizá-lo pela diminuição de seu valor no mercado de trabalho. Quer dizer, se a pessoa era uma pessoa que trabalhava com as mãos e você danifica as mãos da pessoa, ela vai ter um prejuízo no seu trabalho. Então ela vai ter que ou se aposentar, enfim, esse é um prejuízo bem direto, né?
ou esfera correspondente. Se lhe causa amputação de um braço, ó, como eu estava dizendo, tem de pagar-lhe certa quantia, alterada de tempos a tempos pela perda do membro. Da mesma forma, quem desfigura uma mulher deve pagar-lhe indenização pelo comprometimento de seu visual, sabe? Agride seu rosto, faz, né? Não pode, ainda que sua capacidade de trabalho não seja afetada. Então, é como a gente disse lá em perda de tempo, ou você ter cura ou não ter cura. Aqui, embora ela possa continuar trabalhando, ela foi. Aqui é meio moral mesmo, né? Esteticamente, a sua autoestima danificou o seu rosto, por exemplo, né? O que é visual. Não pode também. Outra categoria de pagamento é pela dor causada pela lesão. Há, naturalmente, casos em que esse é o único pagamento perdido, uma vez que a dor pode ser a única consequência da agressão. Então, te finco a mão na cara e dá uma dor horrível. E você vai lá e reclama por essa dor que você sentiu. Mas não quebrou o nariz, não quebrou um dente, não fez um roxo, só machucou, tá? Chevet, tá? Chevet, lembra lá dentro, lá, antes que é a perda de tempo, chevet. Chevet é o pagamento pelo período de desemprego forçado durante a convalescença. Então, você teve um tempo que você não pôde trabalhar, ou que você perdeu o emprego, então você ficou desempregado. Por conta daquele dano, você não pôde voltar a trabalhar. Isso é um tipo de indenização. Iripui cobre o pagamento de custos médicos, inclusive. Né? Atropelou uma pessoa, você não omite socorro, você atende, você leva ao hospital e você paga todo o atendimento médico da pessoa. Né? Se fosse só isso que acontecesse, né? Todo mundo, ninguém se omitisse, todo mundo que acontece uma coisa dessas, socorresse, pagasse médico e não tivesse nenhum outro tipo de dano. Esse tipo de contenda parece simples, mas não é. Parece incomum, mas é comum. É comum. Se em consequência da lesão o lesado sofre humilhação, olha só, vai piorando a situação do réu, né? Pode-se pedir pagamento separado e há para isso vários critérios de acordo com o lugar, o tempo, etc. Todos esses pagamentos, como na maioria das indenizações enumeradas na esfera de delitos civis, implicam que a parte lesada receba uma compensação pelo dano sofrido. Veja que a palavra compensação, ela sai um pouco da esfera do objeto em si, do machucado em si, do dano em si. Ela já vai para uma esfera um pouco mais subjetiva. Nós não estamos falando de dano moral ainda, mas ela já é mais subjetiva. É uma compensação pelo dano sofrido, né? A Torá também contém Dinei Kenassot, de acordo com os quais o indivíduo que inflige a lesão paga, não somente por ela, mas também uma multa. Tem algumas partes que são bem explícitas, que é você roubou, você furtou, não é roubo, você furtou um terneiro. Nós estamos aqui nas vacas, nos terneiros, nas terras do vizinho, né? Você é descoberto, enfim, né? Acontece todo um processo ali, lá na Torá mesmo, tá? Sem fórum, sem nada disso. Você é obrigado a devolver não só aquele que você furtou, mas mais um. A Alahá talmúdica declara que em todo caso em que a Torá requer pagamento que não corresponde ao dano real, esse pagamento deverá ser considerado uma multa, tá? Como as multas da gente, em cima daquele atraso, por exemplo, né? Aqui é no dano mesmo. Ainda que seja menor
que o custo da reparação do prejuízo. Então não importa, mas tem que cobrar uma multa. Tais punições por multa incluem a lei da Torá, que obriga o ladrão a pagar o dobro da quantia do roubo à vítima. É o que eu disse. Roubou um terneiro, vai pagar 2. Aquele que roubou e mais um. Ou a obrigação de pagar o quádruplo, olha só, ou o quíntuplo do valor de um boi ou carneiro roubados, vai depender do caso. Existem várias diferenças entre as leis relativas às indenizações e às multas. Como todas as reivindicações monetárias são pleitos de justiça e são vitais para regularizar a vida normal, todo tribunal autorizado pode acolhê-las, enquanto somente juízes especialmente designados podem julgar casos em que possam impor multas, né? Aqui é muito parecido com as instâncias, né? No nosso direito, muito parecido com as instâncias. Você pode acolher, mas será um juiz especializado que vai julgar aquele caso. Então, nós vamos ter uma hierarquia aqui. Dado que essa ordenança especial foi abolida no começo da Idade Média, esse tipo de lei só foi aplicado a partir de então em casos extraordinários. Isso é muito legal, porque como nós estamos estudando o que aconteceu lá naquela época, muitos resquícios e coisas continuam idênticas, outras como aqui, é para casos extraordinários, né? Então, parecença, semelhança com as nossas instâncias, mas aqui hoje é como juiz civil, juiz penal, né? Vai ter aquele juiz leigo, mas as instâncias em si sempre terão um juiz daquela instância, daquele caso, e ele é passível sim de julgamento, né? Não precisa você mandar para um especializado, ali já é a especialidade. O que acontece quando muda de instância é quando não se resolve na primeira instância. Então, entra com recurso, com recurso, como é que é? Recurso declaratório, recurso, vários tipos de recursos, e aí vai mudando de instância. Então, não é a especialidade do juiz, e sim a sua, como é que eu vou dizer? A sua competência, tá? Então, essa parte aqui ficou na Idade Média, terminou, e esses casos são extraordinários. Veja que é bem antigo. Agora nós vamos falar dos depositários e dos fiéis depositários. Lembra lá no começo que nós falamos? Guardou a coisa deteriorou, você é responsável. Você é responsável por aquilo que você guardou e você vai ter que se responsabilizar. Então nós vamos ler essa parte dos fiéis depositários e depois nós vamos continuar no próximo vídeo. Para não ficar extenso, por ser muito teórico e não podermos realmente tirar um fluido disso, apenas colocar na nossa vida real dentro do direito. Então conheçam os fiéis depositários no entendimento talmúdico. Outra área da lei civil, eu não estou lendo tudo, tá? Eu estou cortando, mas nós estamos entendendo. Outra área de lei civil ligada à responsabilidade é a terminologia talmúdica conhecida como leis de shomerim. Shomerim, vejam que esse im é plural. Então, fiéis depositários, a qual define a responsabilidade de alguém pela propriedade de outrem, que lhe foi confiada para guardá-la. Então, os fiéis depositários, os shomerim, dividem-se em 4 tipos. Então, veja, parece simples, mas nem tanto. Todos implícitos na Torá. Isso eu gosto, porque aí nós podemos compreender que foi uma interpretação da lei divina, do que estava lá para todos, né? Shomer Hinam, então, Shomer Hinam, depositário que não recebe paga, quer dizer, ele não está sendo pago para guardar aquele objeto, que tem menor responsabilidade, tá? Porque ele não está recebendo nada. O povo gosta de ganhar para fazer as coisas, né? O Shomer Sahar, que é aquele que é pago, tá? O Shoher
que é o arrendatário. Eu arrendo a terra não é minha, eu pago o arrendo e planto nela. É um tipo de fiel depositário aqui no Talmud. E Shoel, o que toma emprestado, também é um tipo. Então, eu pego emprestado um objeto seu e detono ele, deterioro. Então existe uma responsabilidade aqui, cuja responsabilidade é maior. O Talmud definiu a precisa responsabilidade de cada um, uma vez que o texto bíblico nem sempre é claro. Por exemplo, só se faz ao arrendatário uma referência enigmática, aspas, se ele é assalariado, recebe seu pagamento. Isso é Shemot, tá? Shemot 22:15. Entra também em pormenorizada discussão sobre onde e quando se aplicam as leis de Shomerim na vida cotidiana. Dado que a distinção teórica nem sempre é clara e às vezes é difícil determinar a condição de uma pessoa que guarda um objeto e em que grau ela é responsável por aquele objeto. Por exemplo, existe uma conhecida disputa relativa à pessoa que acha um objeto perdido, sabe? Achei, é sem dono, né? Sua responsabilidade é a do depositário não remunerado ou do guardião pago. Isso é uma discussão. Então, eu acho uma coisa na rua, sei lá, um objeto perdido, a minha responsabilidade sobre ser um fiel depositário disto que não é meu é uma responsabilidade menos grande, uma responsabilidade menor porque eu não estou sendo pago, ou ela é igual a quem é pago para guardar o objeto. As leis de Shomerim estão ligadas na Torá às leis relativas a juramentos. Lembra que eu disse que toda a lei civil e mais ainda a penal, eu acho que mais a civil mesmo, porque era meio confuso essa mistura, nunca é separada da religião. É sempre tudo muito junto. Então o juramento aqui, até hoje, nos dias normais, existem alguns tribunais que ainda utilizam a The Bible, a Bíblia, para você colocar a mão em cima. Nunca viram filmes? Colocar a mão em cima e jurar. Então, isso é uma coisa subjetiva e religiosa, né? Vamos novamente aqui. As leis de Shomerim estão ligadas na Torá, as leis relativas a juramentos, nos casos em que o depositário perde um objeto e nega jamais tê-lo tido sob sua guarda. Mente, né? Ou oferece outra interpretação de sua responsabilidade, ou alega que o objeto que lhe foi tomado de uma forma que o livra de qualquer responsabilidade, por exemplo, o roubo à mão armada, né? Que anula a maioria das espécies de responsabilidade. Eu tenho um objeto que não é meu, chega um assaltante à mão armada, me assalta e eu não vou entregar o objeto? Vou entregar o objeto. Então, que responsabilidade tem aqui? Né? Aqui diz na maioria das vezes é anulada. Eu acho que tem que ser anulada em todas as circunstâncias, né? Não tem essa responsabilidade. A não ser que ele estivesse na rua utilizando esse objeto e o acordado não era esse, era deixar guardado em casa. Aí é outro tipo de responsabilidade. Bom, ou as partes divergem quanto ao valor do objeto perdido. Também. Eu perco um negócio lá que você me emprestou e você me cobra isso e eu digo que perdi, e aí a gente vai discutir, você vai dizer para mim, você tem que me devolver, custa R$100. Eu digo, aquilo lá era uma porcaria, custava 20 pila, entende? Então nós vamos discutir o quanto realmente aquilo valia. Mais uma coisa subjetiva, né? Nesse caso aqui, o objeto a gente tem que ver quanto ele está valendo, né? Quanto ele está valendo no comércio hoje, e aí a parte subjetiva de quanto o dono acha que valia ou não, ela fica menos importante, tá? Porque valor e preço não são exatamente a mesma coisa, mas podem andar juntos. Há certos casos
em que os fatos podem ser esclarecidos por declarações de testemunhas ou prova documental. Mas, em muitos casos, são apresentadas duas alegações conflitantes, que não podem ser examinadas a fundo. E eis por que a lei instrui o acusado a jurar que não estendeu a mão aos pertences de seu vizinho. Depois de jurar, ele é absolvido da acusação. Olha, que confiança, né? Havia uma restrição a tais juramentos. E também, já dizendo aqui, como eu falei da The Bible, olha como os costumes, as tradições, não são paradigmas mortos. As tradições, os costumes são vivos, porque a essência está lá no comecinho, na tradição. Algumas coisas mudam pelo dinamismo do direito e pelas coisas que começam a existir no mundo, que não existiam antes. Mas aqui é muito interessante o juramento, né? Bom, depois de jurar, ele é absolvido e tal. Havia uma restrição a tais juramentos, a saber que o homem não era obrigado a prestá-lo a menos que houvesse contra ele certa quantidade de provas incriminadoras, apresentadas por uma única testemunha. A Torá especifica que a prova deve ser dada por duas testemunhas. Já sabemos disso, né? Tem que ter duas testemunhas. Então, eu não quero jurar. Eu não quero fazer juramento nenhum. Eu sou obrigada a jurar? Se tiver duas testemunhas contra mim, prova documental e tudo mais, eu tenho que jurar mesmo, né? Ou quando o acusado admite em parte. Isto é, admite a alegação em princípio, mas argue certas minúcias. A prestação desse juramento, que mais tarde se tornou conhecido como o juramento da Torá, para distingui-lo de outras espécies instituídas pelos sábios, era considerada ato solene, durante o qual a pessoa que o prestava tinha de segurar algum objeto sagrado. Em alguns estados dos Estados Unidos, eu não tenho conhecimento de todo lugar assim, mas em alguns estados dos Estados Unidos, sim, é posta a mão em cima. Daí nesse caso da The Bible mesmo, porque é em inglês, que é um objeto sagrado, se não o mais sagrado de todos, né? Daqueles que seguem a Torá, daqueles que utilizam a escritura sagrada. No período talmúdico, adicionou-se outra espécie de juramento, a Shivuat Reset. Esse Reset não é com rete, é com rei, então é Reset, tá? Que é o juramento de isenção, atribuído ao Amorarav Nahman. Era prestado pelo acusado em questões de dinheiro, até quando ele não admite qualquer dos detalhes da acusação. Esse juramento parece ter sido introduzido para regular as relações sociais existentes depois que as pessoas começaram a negar as acusações na íntegra. Então, começaram a negar as acusações, não. Então, tiveram que fazer essa emenda aqui, né? Pelo menos para você, como é que eu vou dizer, para você admitir alguns detalhes, né? Ser humano. Vamos ver lá. Acusações na íntegra, com o fito de evitar prestar juramento. Cumpriria notar que a ênfase sobre a pesada responsabilidade envolvia o temor de fazer um falso juramento. Lembrando que tem que ser uma pessoa muito fria, muito não religiosa, para mentir com a mão sobre a Bíblia, tá? Estou falando sobre a mão sobre a Bíblia porque é o que me vem mais à mente. A pessoa tem que ser realmente muito dissimulada, mentirosa ou nada religiosa, ou de outra religião que não respeita a Torá, que não respeita a Bíblia. Então, porque existia também um medo, né, quanto a isso, quanto a jurar em cima de um objeto sagrado. Ainda que por engano, aumentava a tendência a evitar todas as espécies de juramento em qualquer situação e a preferir declarações sem juramento. Por quê? Porque eles tinham o temor a Deus, temor a Hashem, um respeito maior, não o medo, um respeito maior.
onde se a gente puder resolver isso sem ter que fazer um juramento, nós preferimos. Então era assim, eles preferiam não ter que fazer o juramento. Vai que né. Alarrote, plural de alarrar, então, leis relativas a perdas estão ligadas às leis de Shomerim, né? Fiéis depositários. A Torá obriga quem acha um objeto a entregá-lo ao seu proprietário e proíbe não apenas a apropriação, como também o descarte do objeto encontrado. Você encontra, olha que coincidência. Então aqui que bom, se tivesse algum lagoense aqui da cidade, fique sabendo. Um leitor da luz, um leitor da água, o da luz. Não sei se foi da água ou se foi da luz, eu acho que foi da luz, da RGE. Passou lá por casa e eles têm uns espelhinhos, que eles colocam um espelhinho assim, lá dentro, para poder ver pelo espelho e fazer a contagem ali no relógio, para ele não ter que entrar dentro da casa, né? Dentro do pátio, o portão está chaveado e tal. Ele derrubou lá. Faz uns 3 dias que nós estamos atrás e não conseguimos ainda. E nós temos que devolver isso. No primeiro dia, então nós fomos ao escritório da RG e estava fechado. Fiquem sabendo vocês aí da RG. No segundo dia estava fechado. Hoje é o terceiro dia, o espelhinho está dentro do carro. Então eu espero que hoje a gente possa devolver. Nós não jogamos fora. Porque nós sabemos, não só sabemos que tem dono, como sabemos não quem é o dono, porque era um funcionário. Mas sabemos o lugar, então nós vamos devolver lá. Esse é o certo, tá? Então você não pode descartar o objeto encontrado. Essa regra é facilmente aplicada. Isso é hoje, viu, gente? Estamos com ele dentro do carro, no espelhinho. Coincidências não existem, não adianta. Não adianta, não adianta. Essa regra é facilmente aplicada em casos nos quais quem achou conhece o objeto e o dono. Olha, entenderam? Mas, em geral, suscita problemas e é impraticável. A Alahá procura esclarecer quais objetos perdidos são identificáveis e devem, portanto, ser restituídos aos donos e quais não podem ser identificados. Com certeza, se existisse essa leitura de luz aqui do espelhinho, esse era um que podia ser identificado, tá? A lei poderia identificar tanto o dono quanto o objeto. Ele está inteiro e ele é da RGE. Por exemplo, dinheiro, embora possa ser claramente marcado, não é restituível, pois o dinheiro é feito para passar de pessoa a pessoa, se bem que o indivíduo possa provar que certa nota ou moeda já esteve em seu poder. Não pode geralmente presentear prova de que era apresentar prova de que era seu mais recente possuidor. Pronto, tenho mais um exemplo aqui para dar meu, né? Eu estava num lugar, num consultório, gente, num consultório. Não vou contar nem se é de médico, nem se é de dentista, nem porque é num consultório. Eu deixei a minha bolsa na antessala com a pessoa responsável, secretário, secretária, sei lá, com a pessoa responsável. Deixei a minha bolsa ali há muitos anos. Eu não imaginava que uma coisa poderia acontecer assim. Então, eu entrei na sala da consulta. Quando eu saí, eu peguei a minha bolsa, não é? E fui para casa. Não estava em casa, eu não verifiquei ali. Quando eu cheguei em casa, a minha carteira não estava, tá? A minha carteira foi roubada, ou melhor, foi furtada. E foi furtada dentro do consultório. Olha que coisa horrível isso. E pior, eu conhecia a pessoa que ali trabalhava. A pessoa que ali trabalhava, um tempo depois, alguns 3, 4 dias depois, esteve na minha casa me devolvendo a carteira muito, como é que eu vou dizer, muito prestativa a pessoa. Olha, você deixou cair no consultório, quer dizer, minha bolsa abriu, né? Abriu o zíper da bolsa, caiu a carteira uns 3 dias depois. Eu não voltei atrás, não sei porquê, tá, gente? Eu tinha que ter ido no mesmo dia, mas eu não fui. Eu não fui. Fiquei em dúvida se era lá que eu tinha perdido.
Eu era meio novinha, assim, eu acho até que eu era meio adolescente, eu fiquei até com medo, sabe? Sei lá, fiquei com medo, assim, de pouco perdeu a carteira. Ela me devolveu a carteira. Eu agradeci, muito feliz, né? Que bom, né? Não abri a carteira, tá? Assim, de pronto. Aí ela disse, não, pode conferir, veja se está seus documentos todos ali. Eu abri, conferi todos os documentos ali, quer dizer, ela ficou meio cúmplice, meio bondosa a pessoa. Eu disse, sim, estão aqui todos os meus documentos. Meus documentos, naquela época, 20 anos atrás, não interessavam, não é que nem hoje, que é cheio de cartão de crédito, que você pode clonar, sei lá. Mas o dinheiro não estava. Eu fiquei numa situação, como que eu ia dizer para ela assim, olha, os documentos estão aqui, mas você me roubou, o dinheiro não está. Se ela estava cordialmente me devolvendo porque caiu no consultório e ainda pediu para que eu olhasse para ver se ali estavam os documentos. Então fiquei sem o dinheiro, não pude provar porque não tentei provar, não tentaria. E mal havido chora seu dono, né? A pessoa deve ter usado bem ou mal o dinheiro, enfim. Mas ali várias coisas terminaram. Uma delas foi a pseudo-amizade que eu tinha pela pessoa, porque eu a conhecia há muito tempo. Coisas que acontecem. A chave para muitas dessas alahote é o conceito de ieush, tá? Ieush, isto é, renúncia. Você pode renunciar, tá? De fato, do proprietário de certo objeto por admitir que foi irrecuperavelmente perdido. Esse é o meu dinheiro da carteira, né? Eu renunciei quando eu não acusei. Eu renunciei quando eu não disse não, eu tinha dinheiro, não era só as coisas, eu renunciei. Eu renunciei, psicologicamente eu renunciei, tá? Porque eu não falei com a boca, né? A partir de então, é Hefker, tá? Hefker, que é o não reclamado. Eu não reclamei, é o sem dono. E pode ser tomado por quem o encontra. Se eu não reclamei, né? Não é meu. Ou se é, não me fazia muita diferença. Então, esse foi o nosso estudo de hoje, tá? Sobre posse, sobre a falta de intenção não ser defesa e os fiéis depositários. No próximo Talmud, nós vamos falar de furto e roubo e nós vamos compreender a diferença entre um e outro. E agora eu não vou adiantar, não vou dar spoiler, mas ali naquele momento, esse é um assunto que nós podemos trazer para o nosso direito de hoje. Bom, eu disse que não ia dar spoiler, mas eu vou dar só um spoilerzinho. Quando a gente fala assim, fulano me roubou, né? Não estou falando dos mandamentos, tá, gente? Ali é outro tipo de roubo, muitas ramificações. É como nós já falamos aqui, eu posso roubar até a sua energia e vice-versa. Não é esse. Então, o spoiler que eu vou dar aqui é que, para vamos compreender que para nós, para os dias de hoje, vamos ver se o Talmud pensava já assim também. O furto eu entro no supermercado, pego uma barra de chocolate, enfio nas calças e saio sem que ninguém veja. Esse é um furto civil, um furto, né, que não são os mandamentos, que não é aquelas ramificações e tal, mais subjetivas. Objetivamente, enfiei um chocolate nas calças e furtei. Agora, se eu entrar no supermercado, apontar uma arma para a pessoa, né? Apontar uma arma e roubar o chocolate, eu tenho um roubo, tá? Porque aí vai ser por grave ameaça, né? E se eu machucar a pessoa, eu vou ter grave ameaça e lesão, além de tudo, e roubar a coisa. Então, roubo e furto no nosso direito não é a mesma coisa dessa falácia que a gente é acostumado a dizer, me roubou, não roubou. Te agrediu? Teve uma grave ameaça? Você estava com uma faca no pescoço? Você estava sendo coagido? Foi coercitivamente? É nesse sentido. Espero que tenham gostado, quem está preocupado com conhecer o que tem no Talmud. E também aqueles que querem conhecer um pouco da lei e o que nós podemos trazer até hoje. Coisas que não mudaram e que muito provavelmente, coisas que são muito humanas mesmo, da característica humana, da característica das atitudes com relação à propriedade, com relação às coisas, com relação ao direito, essa característica
enraizada no ser humano não muda. Então nós voltamos, nós trazemos do passado e utilizamos até hoje. O que muda não é o ser humano, o que muda são as leis conforme as necessidades nossas do ser humano. Necessidades tecnológicas, necessidades de estruturar, de colocar estatutos, leis de condomínio, de coisas que não existiam, como a internet, como nós falamos. Então nós vamos entender a diferença de roubo e de furto no próximo encontro do Talmud. Então, shalom a todos, curtam, comentem, compartilhem. Se estiver fazendo sentido para vocês, se vocês estiver gostando, você me ajuda muito o canal a crescer. Então, curta. Dá um joinha, não assiste somente, dá um joinha, visualiza, dá um joinha, comente se tiver dúvidas principalmente, ou ideias, ou críticas, tá? O espaço comentários é de vocês, não é mesmo? Esse espaço é de vocês. É só me perguntar aqui, me pedir, me solicitar, que eu faço, tá? E shalom a todos, tenham um ótimo dia. Vamos ler o Salmo 29, que embora nós não estejamos falando muito sobre os conflitos, eles continuam, ele continua, a guerra continua e está cada vez mais difícil, parece que, sair dela ou tomar um final decisivo. Então nós vamos continuar fazendo o salmo no final dos vídeos pela paz mundial e lá na faixa de Gaza. Salmo de Davi. Rendei ao Eterno, ó filhos dos poderosos, rendei ao Eterno glória e força, rendei ao Eterno a glória devida ao seu nome. Prostrai-vos ante o Eterno, que é pleno de esplendor e santidade. A voz do Eterno ressoa sobre as águas, o Deus de glória faz trovejar. O Eterno está sobre a vastidão dos mares. A voz do Eterno se manifesta em força, a voz do Eterno se manifesta em majestade. Sua voz despedaça os cedros do Líbano. O Eterno quebrou os cedros do Líbano, os reis pagãos do Líbano. O Eterno os faz saltar como bezerros, os próprios montes do Líbano e Sirion como filhotes. A voz do Eterno emite línguas de fogo. A voz do Eterno faz tremer o deserto de Kadesh. A voz do Eterno faz tremer as corças e convulsiona as árvores dos bosques, enquanto no seu templo tudo proclama sua glória. Acima do dilúvio estabeleceu o Eterno seu trono, e como rei permanecerá pela eternidade afora. O Eterno concederá força ao seu povo. O Eterno o abençoará com paz. Shalom. Tenha um ótimo dia.